Em Êxodo 12, 26, o texto vai dizer o seguinte: quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, responda-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas, mas matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Deus, ele já tinha apontado o que ia fazer no meio do seu povo. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Deus, ele manda juízo sobre aquela terra porque o faraó não queria libertar o seu povo. E veio o espírito de morte. E aquela noite, a mesma noite que trouxe morte e destruição para os egípcios, foi uma noite de libertação para os hebreus. Era o mesmo local, era o mesmo espírito, era o mesmo momento. Mas enquanto para uns que desfrutaram morte, outros desfrutaram de libertação. Sabe qual foi a diferença? O sangue do Cordeiro. A grande diferença foi o sangue do Cordeiro. As casas que estavam marcadas pelo sangue do Cordeiro não foi tocada. Só que, Danilo, eu entendi o que você falou. Foi um pouco complicado, mas eu entendi. Mas o que é que essa história ela quer dizer? O que é que essa história traz de ensinamento para a nossa vida, para o nosso contexto? Irmão, entenda uma coisa. A todo momento a Bíblia ela vai estar apontando para Jesus. A todo momento a Bíblia ela vai estar direcionando a nós a olharmos para Jesus, para a cruz. A Páscoa ela já apontava para Cristo. A Páscoa ela revela o projeto de Deus para a redenção. Romanos 6:23 vai dizer o seguinte. Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte. Deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia fala que Deus, ele todos os dias tinha um encontro com o homem. Deus, ele diariamente estava lá falando com Adão, se encontrando, sabe? Ele tinha um relacionamento com o homem. Mas a partir do momento que o homem peca, a partir do momento que o homem decide viver esse pecado, ele tem um rompimento de relacionamento com Deus. Então, começa a acontecer uma separação entre o homem e Deus. Só que, entenda uma coisa, a Bíblia está nos informando aqui em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Então, se nós pecamos, se nós temos o pecado na nossa vida, então o salário que a gente precisa pagar é com morte. Romanos 3:23 fala, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos, irmão. Todos nós falhamos. Ah não, mas aquele cara, ele é crente. Ele é pecador. Ah não, mas aquele cara é pastor, aquele cara é isso. Todos nós pecamos. Todos nós. A partir do momento que Adão ele cai no paraíso, no Éden, a natureza pecaminosa, ela entra em nós. A natureza corruptiva, ela entra em nós. E a partir desse momento, nós nos tornamos escravos do pecado. Em João 8:34, a Bíblia vai dizer o seguinte. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. A escravidão na nossa vida, irmão, era uma realidade. A escravidão sem Cristo é uma realidade. Todos nós pecamos. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E da mesma forma como o povo estava escravizado no Egito, nós, a partir do momento que nós herdamos essa natureza caída, nós também somos escravos do pecado. A todo momento a Bíblia está apontando para o plano da redenção. Isaías 53, versículo 2, eu queria que você abrisse comigo. Isaías 53, 2. Quem abriu, diga amém. Vou esperar. Isaías 53, 2 fala o seguinte. Ele cresceu diante dele como um broto tenro
e como a raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por conta das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Esse texto ele estava falando sobre Jesus. Ele estava apontando que da mesma forma que o povo estava escravizado, da mesma forma que o povo estava sofrendo, da mesma forma que o povo estava sendo oprimido no Egito, e precisou que um cordeiro inocente, puro e imaculado fosse morto, e o seu sangue derramado para que a morte não viesse sobre ele. A Bíblia estava apontando, olha, lá na frente, mesmo vocês sendo escravos do pecado, mesmo você sendo oprimido pelo pecado, mesmo você vivendo na natureza caída, eu vou mandar um cordeiro santo, imaculado, puro, e o seu sangue trará salvação sobre a sua vida. Era isso que a Bíblia estava apontando. Essa é a Páscoa que Deus estava apontando para nós. Como Naum ele leu aqui no momento de oração, João 3,16 vai dizer: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna.